Muito bem, estamos nós aqui hoje começando o Novo Testamento, amém, queridos? Essa proposta aí que nós estamos divulgando nas nossas redes sociais e que bom que você está aqui comigo, né? Olha só, a palavra do Senhor nos diz, queridos, que na medida em que nós conhecemos a verdade de Deus, a palavra dele revelada, nós vamos sendo libertos de toda mentira e de todo engano. E quando o Senhor nos incentiva para que nós venhamos conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo, é para que realmente, queridos, nós não venhamos nos perder, né, na nossa caminhada. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, mas terminaram mal? Como assim terminaram mal? Elas começaram crendo, elas eram frequentes na igreja, elas oravam, elas jejuavam, elas acreditavam mesmo, né, em tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Mas aí, queridos, por alguma razão durante o longo dos dias, por conta das circunstâncias, eu vou dizer até assim, problemas, né, que são as nomenclaturas que as pessoas usam, por conta de N situações, queridos, elas foram largando e deixando e deixando. Então, sabe qual é o propósito que o Senhor colocou no nosso coração? É que a fé, queridos, ela é gerada através do ouvir. Esse texto está na Bíblia. E na medida em que nós vamos ouvindo a palavra, a fé vai sendo gerada em nossos corações. E nós precisamos entender que nós, cristãos, somos movidos por fé e não pelo que nós estamos vendo. Então, eu e você precisamos estar ouvindo essa palavra, meditando nessa palavra diariamente, para que essa palavra realmente entre em nosso coração, entre no nosso entendimento, sabe? Para que nós possamos também falar essa palavra de fé, viver essa palavra de fé. E assim nós vamos obter também os resultados e os benefícios, claro, que essa palavra, que é a palavra de Deus, traz para nós, tá bom? Então, que bom que você está comigo. Eu quero também dizer para você que proposta, então, são 94 dias em propósito agora direto, falando acerca do Novo Testamento. Mas deixa eu te falar, nós já estamos nessa jornada desde 2021, né, fazendo a leitura aí da Bíblia, e nós encerramos o Antigo Testamento. Então, se por curiosidade que eu quero dizer, de repente você também depois quer retomar ou quer fazer a leitura inteira da Bíblia, você pode também vir aqui no nosso feed e acessar buscando lá desde Gênesis até Malaquias. Nós temos também todos os devocionais gravados. Tá bom? Então, antes de chegar no nosso resumão de hoje, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Olha, eu estou aqui com as câmeras ligadas, nós estamos pelo Instagram, nós estamos também pelo YouTube, também pelo Facebook. Então, se de repente você vir olhando um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá, é porque realmente nós estamos oscilando aqui com relação às câmeras, tá bom? Então, antes de nós chegarmos no resumão, nós sempre vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos tirar aí alguns minutos de oração e aí logo depois eu venho contando para você o resumão daquele dia, o que é que nós estamos lendo e meditando naquele dia, combinado? Então hoje, já para te adiantar, para você saber, nós vamos fazer o resumão, falar a respeito de Mateus, vamos começar, né, no Evangelho de Mateus, capítulos 1, 2, 3 e 4. Muita coisa já acontecendo, gente. Nesses 4 primeiros capítulos aqui, realmente você vai perceber quantas coisas edificantes e poderosas tem revelado aqui para nós e para o nosso crescimento, tá bom? Então, claro, fica aí comigo que você vai ser muito abençoado, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, nós te rendemos graças porque até aqui foi o Senhor mesmo quem nos sustentou. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de nós estarmos vivos, falando acerca da Tua Palavra, ouvindo acerca da Tua Palavra e recebendo, Pai, toda a instrução que vem do Teu reino para nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza para que nós possamos ter os nossos olhos espirituais iluminados, para que nós possamos, Senhor, ir além do que os nossos olhos naturais enxergam, Pai. Sabemos que o Seu convite para nós, Pai, é que nós venhamos viver por fé e não por vista. Então nos ajude, Pai, nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos com a nossa fé, com a nossa vida de fé, Te agradar em todas as coisas. Esse é o desejo do nosso coração. Ajuda o meu irmão e a minha irmã
Me ajuda, Senhor, nos ajude para que nós possamos permanecer firmes, ó Pai, e concluir esse propósito. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos e te pedimos e te agradecemos por sua bondade. Amém? Então, olha só, proposta do devocional é: eu vou trazer para vocês um resumo daquilo que já foi lido. Então, isso não isenta você, combinado, de depois pegar a sua Bíblia e também marcando pontos importantes, né? E ler também, tá certo? Mas com certeza, queridos, da maneira como normalmente eu trago aqui, que é numa linguagem bem fácil, vai te ajudar muito na hora que você estiver lendo a Bíblia, né, lendo a sua Bíblia aí, porque eu trago a linguagem de maneira bem simples, bem simplificada, para realmente facilitar os seus dias. Muitas pessoas desistem, né, da leitura da Bíblia diária, porque elas dizem que às vezes o entendimento não é tão fácil. Mas eu creio, viu, queridos, em nome de Jesus, os nossos olhos espirituais abertos, né, uma sabedoria realmente sobrenatural sobre as nossas vidas, amém? Se ela é sobrenatural, é sobre nós, né? E que nós possamos, queridos, realmente perceber e captar e receber tudo aquilo que o Senhor quer nos apresentar e trazer para nós nesse tempo, combinado? Então vamos junto comigo, não me deixe só, não me deixe só. Vamos juntos, porque eu tenho certeza que vai edificar você, vai acrescentar você de alguma forma. Ainda que você já tenha lido, ainda que você já seja um cristão, sabe o cristão velho, que já tem muitos anos de casa? Pois é, ainda que você tenha muitos anos, isso não importa, né? A palavra do Senhor realmente, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz para o nosso caminho. Nós precisamos dela, queridos, em todo o tempo. Combinado? Então tá bom, vamos avançando aqui, olha só. Então, como eu disse, hoje nós resumamos capítulos 1, 2, 3 e 4 do Evangelho de Mateus, tá certo? Queridos, olha só. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos perceber que vai tratar da genealogia de Jesus. Então, por exemplo, como nós estamos vindo aí dessa jornada, como eu compartilhei com você, desde Gênesis, nós vamos perceber que vai estar tratando então ali, queridos, desde Abraão até José, esposo de Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Então, vai estar fazendo esse apanhado geral. Então, não fique desesperado, é muito legal. Leia tudo, porque aqui vai estar contando por que muitas vezes as pessoas mencionam, né, que Jesus é filho de Davi. Você já ouviu? Algumas pessoas falam isso? Então, tem a ver com essa questão da genealogia, tá certo? Versículos 1 ao 17 está tratando somente disso. A partir do versículo 18, aqui do capítulo 1, nós vamos perceber, do 18 ao 25, que aí encerra o capítulo 1, vai estar falando, queridos, da maneira como Jesus foi concebido. Então vai falar aqui vai ser aquela parte onde o anjo realmente Maria, pense em Maria, tá? Maria foi a escolhida, né? O anjo, então, Maria engravidou através do Espírito Santo, é o que diz aqui, olha só, vamos ler aqui o versículo 18, diz assim: Maria, ela estava prometida a casar-se com José. Isso aí, não sei se você se recorda, então vou ler aqui para você, para te lembrar, e se você não sabia, já fica aí como um novo conhecimento para você. Ela estava prometida para José, já estava noiva dele. Só que aí, queridos, o que aconteceu? Ela ficou grávida pelo Espírito Santo. E nós vamos perceber que aqui no Evangelho de Mateus é bem sucinto, só fala isso. Mas nos outros evangelhos você perceberá que alguns vão tendo detalhes diferenciados uns dos outros, tá? Então não vou adiantar para você os próximos livros, vamos ficar o que está falando nesse. Então aqui está dizendo isso, ela fica grávida pelo Espírito Santo. José, a palavra diz, como ele era um homem justo e reto, para não expor Maria, o que ele estava pensando? Eu vou romper o meu noivado com Maria mais em segredo, né? E vou seguir a minha vida, para não expor Maria. Só que, queridos, ele teve um sonho, é isso que vai dizer aqui a palavra, e em sonho, um anjo apareceu para José e disse para ele: olha, seja corajoso, calma, peraí, não é bem assim, né? Não é bem assim do jeito que você está pensando, não, que as coisas aconteceram. Maria, ela realmente vai dar à luz a uma criança, e essa criança foi concebida pelo Espírito Santo. Maria não teve ninguém, inclusive, queridos, né? A palavra vai nos garantir que Maria era virgem, e ela permaneceu virgem. José, então, toma ela como esposa depois dessa
revelação do anjo aqui, né? Toma ela como esposa. Mas aqui, queridos, a palavra também vai nos garantir que José não tocou em Maria até o nascimento de Jesus, tá bom? Então, isso é muito importante você saber. O anjo também disse a ele o nome, né, que seria do menino, que seria Jesus, né, e enfim, também disse que ele salvaria o povo de todos os pecados deles. Então, o capítulo 1, ele se resume nisso, tá certo? Capítulo 2, gente, o que está acontecendo no capítulo 2 aqui? Nós vamos perceber, queridos, nesse caso, já o nascimento de Jesus no capítulo 2. Então já começa falando que Jesus nasceu na cidade de Belém. Começa bem assim. E aí, queridos, também vai falar que ele nasceu na Judéia durante o reinado do rei Herodes. Agora vamos comigo aqui que eu quero te contar o que aconteceu. Os magos, você lembra dos magos? Aqui vai falar acerca dos magos. Os magos, então, perceberam, né, essa questão do nascimento, que já estava bem próximo, é o que está dizendo aqui no capítulo 2. E aí, quando os sábios da época, então, chegam para o rei Herodes, né, e comentam com ele aqui, olha, está chegando aí o recém-nascido dos judeus, né? E ali, queridos, ele estava mencionando porque eles tinham visto uma estrela do Oriente, que via do Oriente, né? E onde eu quero chegar para te contar? Porque é importante você saber isso. Aqui vai estar mencionando acerca disso, e também Herodes, ele ficou muito perturbado quando ele ficou sabendo, né, porque Jerusalém estava ali cheia de rumores, então ele convocou uma reunião com os líderes religiosos, exatamente para saber um pouco mais acerca dessas profecias, né, acerca do Messias, né, queridos, lembrando para você que Messias, quando é mencionado na Bíblia, o Messias era o próprio Cristo, Cristo e Messias são palavras, queridos, que muitas vezes você vai encontrar a mesma tradução para elas, que quer dizer ungido. Na verdade, o Messias seria ungido e Cristo tem algumas traduções para ungido, consagrado, redentor, tá bom? São palavras que são, buscando traduções, elas têm praticamente a mesma ideia, tá bom? Então, olha só, continuando aqui para você entender. Então, ele foi buscar informações acerca do Messias, né? Como eu te falei, como eu estou comentando com vocês. E o que também nós vamos perceber aqui no capítulo 2? Que eles falaram que sim, que em Belém da Judéia tinha sido visto, né? Porque o profeta Miqueias tinha escrito a respeito disso, né? Que numa pequena cidade, né? Iria aparecer ali, queridos, o rei de Israel para dirigir o povo de Israel. Tá bom, então só para você entender, Herodes então mandou um recado para os sábios, tá, nessa ocasião, e aí onde eu quero chegar para te dizer, ele queria mais detalhes para tentar localizar onde Jesus estava, você entende? Inclusive os magos também foram, quando comentaram com ele, disseram, não, nós estamos indo, né, encontrar, para nós podemos ali adorá-lo e tudo. O que Herodes faz? Herodes então até engana, né, os magos, fala, não, olha, quando vocês descobrirem onde ele está, então conte para mim onde ele está, porque eu também quero ir lá para poder adorá-lo. Só que, queridos, a verdade é que não, ele estava realmente na intenção de matá-lo, tanto que, deixa eu te contar, só antes de chegar então no que Herodes fez. Então a palavra vai nos dizer, queridos, que houve um encontro aqui, né, dos sábios ali, eles encontraram realmente o menino, né, eles viram realmente que eles estavam ali, a alegria deles foi imensa, é o que diz a palavra aqui, e eles então encontraram o menino e Maria, sua mãe, se ajoelharam diante deles ali, é o que diz a palavra, e deram presentes, a palavra diz que eles deram ouro, incenso e mirra. Tá bom, pra gente finalizar o capítulo 2 e você entender como é que finaliza aqui tudo para a ideia de Herodes, o que ele tinha. Ele pede para que esses magos, né, voltem, então, sábios, né, algumas traduções vai dizer isso, voltem então para ele, para avisar para ele, né, onde é que Jesus estava, onde é que estava ali o rei de Israel, né, o rei do povo. E aí, queridos, o que acontece? Eles têm um sonho, e Deus fala para eles em sonho para que eles voltem por outro caminho. Então, no versículo 13, nós vamos perceber que depois que eles foram embora, um anjo vai até José, né, a partir do versículo 13, e fala para José fugir, fala, fuja para o Egito com o menino, porque
e fica lá até o rei Herodes. Fica lá, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Falou isso para José. E a moral da história que eu quero finalizar com você aqui, queridos. Ainda no capítulo 2, Herodes ficou tão furioso, porque ele realmente percebeu que os magos não voltaram para poder contar para ele o que estava acontecendo ali, que ele dá uma ordem para que todos os meninos, né, todos os meninos que haviam nascido ali na cidade, ele diz aqui no versículo 16, ó, mandou soldados a Belém, né, e ordenou que todos os meninos que eram nascidos de 2 anos para baixo fossem mortos, queridos. E a palavra vai dizer que realmente foi algo brutal o que aconteceu, e que também isso acontecendo era uma profecia se cumprindo, que está no livro do profeta Jeremias. Então, como eu ia falando com vocês, nós vamos perceber que o evangelho está se cumprindo aqui, queridos, muitas coisas, ou tudo, né, o que o Antigo Testamento, através dos profetas, estava sendo mencionado, tá bom? Então nós vamos fazer essas citações sempre que for comentado, que estiver aqui também para ficar do seu entendimento. Ou seja, já foi citado no Antigo Testamento pelos profetas, tá? E aí, moral da história, queridos, a palavra vai dizer então que logo depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu para José em sonho lá no Egito e disse o seguinte para ele, ó, levante-se, leve o menino e sua mãe e volte lá para a terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. É o que está escrito aqui no capítulo 2. E assim, queridos, a palavra vai nos dizer que ele voltou imediatamente, né? Mas que no caminho ele teve medo, porque afinal de contas, quem assumiu o reinado agora foi o filho de Herodes, né? A palavra que até cita o nome dele era Arquelau. E aí, queridos, no outro sonho ele foi avisado para que ele não fosse para a Judéia. Então, eles acabaram indo para a região da Galileia, é o que está dizendo aqui a palavra. E aí, nessa cidade, mais especificamente da Galileia, chamada Nazaré. E ali, mais uma vez, se cumpriu também aquilo que o profeta dizia a respeito dele, que dizia que ele seria chamado de o Nazareno, né? Então, Jesus o Nazareno não é um sobrenome, é porque como ele ficou na cidade de Nazaré, né, você entende? Então ele ganhava, né, na época era assim, para você mencionar o nome da pessoa, você falava de onde que ela era, entendeu? Então por isso que ele era Jesus, ele é Jesus o Nazareno, tá bom? Capítulo 3 e 4, nós já vamos encerrar o nosso devocional de hoje. Capítulo 3, queridos, sobre o que está dizendo? Vou te contar aqui agora. Deixei marcado aqui também para compartilhar com você. Nós vamos agora já entrar em outro assunto no capítulo 3, falando acerca da pregação de João Batista. Nós também, nos próximos evangelhos, vamos ver contando detalhes acerca do nascimento de João Batista. No evangelho aqui de Mateus, no livro de Mateus, nós não vamos ver esses detalhes aqui no capítulo 3, no início, tá bom? Por enquanto. Então vamos avançar para as informações que nós temos aqui. Capítulo 3, querido, vai nos dizer que naquele tempo, né, morando enquanto eles estavam lá em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Deixa eu te falar que João Batista era primo de Jesus, tá bom? A verdade é que a mãe de João Batista era prima de Maria e que eles nasceram em tempos quase iguais, teve uma diferença muito pequena ali de alguns meses, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar para te dizer. Voltando aqui ao assunto, então, eles estavam morando em Nazaré e João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, né, queridos? Eu não sei se você sabe também, mas João Batista, ele tinha uma mensagem de arrependimento para que o povo realmente deixasse os seus pecados e se voltassem para Deus, porque o reino de Deus estava chegando, era próximo, né? E aí, queridos, mais uma vez, aqui nós vemos se cumprindo, né, queridos, uma palavra que diz do profeta Isaías, dizendo que ele ouviu uma voz que clamava no deserto, dizendo, preparem o caminho do Senhor, né? Então, mais uma vez, outro profeta aqui se cumprindo o que ele disse. Outra curiosidade que vai ter no capítulo 3 é falando acerca da roupa de João, o que ele comia, né, queridos? Aqui está dizendo em detalhes como era a vida desse homem rústico, né, que tinha sua roupa, como está dando detalhes aqui, de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro, ele comia gafanhotos e mel do campo, exatamente. É o que está dizendo aqui, e sabe uma coisa curiosa? A palavra vai nos dizer que vinham povos de todas as regiões do Vale do Jordão, de toda a região da Judéia, para ouvir João Batista pregar.
Olha que coisa maravilhosa, né, queridos? E aí, inclusive, vieram até os fariseus, aqui está dizendo, né, os saduceus. Só que quando eles se aproximaram, João Batista já foi chamando ele de raça de víboras, né? Filho de serpentes, né? Foi falando isso para eles e falaram, olha, é o seguinte, vocês têm que provar que vocês realmente abandonaram o pecado praticando obras dignas de arrependimento, né? Ele foi falando isso para eles. E aí, queridos, nós também vamos perceber aqui, ele falando acerca de dar bons frutos, né? Ele fala sobre isso também aqui, para eles que estavam querendo uma mudança, chegaram ouvindo, ele falou logo de cara o que eles precisavam fazer para mudar. E aí outra coisa que acontece para a gente finalizar no capítulo 3, a palavra vai dizer que João Batista então estava batizando com água todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados, né? Mas ele disse, olha, eu estou batizando com água, mas está vindo outro que é muito maior do que eu, no qual eu não sou digno nem mesmo, queridos, de desatar as sandálias dos seus pés, ele disse, né? Aí ele continuou dizendo, olha, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Nós iremos falar muito sobre isso, o Espírito Santo, no Novo Testamento, tá? Segura um pouco, você vai entender tudo logo logo, tá? Então ele está dizendo que ele estava batizando com água, mas viria aquele que batizaria no fogo, que batizaria no Espírito Santo, né? E aí, queridos, passado aqui um tempo, no versículo 3 vai dizer que Jesus então foi da sua casa para Galileia para ser batizado por João, e João não queria fazer isso, tá, queridos? A palavra diz, mas só que o Senhor diz para ele, Jesus diz para ele, olha, é necessário, isto é o certo, né? Faça isso para que tudo se cumpra, né? Então, foi assim que aconteceu. Então, João o batizou. E logo depois do batismo, a palavra vai dizer que Jesus saiu da água e os céus se abriram, queridos. Os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz no céu disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho tanta alegria, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho prazer, né? Talvez na tua Bíblia esteja essa versão. E no capítulo 4, como é que a gente termina o nosso devocional de hoje? Capítulo 4, deixa eu te falar sobre o que é que está abordando aqui. Nós vamos já perceber uma outra fase também. Jesus agora sendo tentado no deserto. Queridos, aqui no capítulo 4 vai dizer que ele foi conduzido para o deserto pelo próprio Espírito Santo. E ele ficou 40 dias, a palavra vai dizer, e 40 noites. E ele ficou com muita fome. Queridos, a intenção dele ser conduzido ao deserto pelo Espírito, segundo o que diz a palavra, era exatamente para que ele fosse tentado, diz aqui, pelo diabo. Então, queridos, ele teve todo esse período aí em jejum, e aí a palavra vai nos dizer que o diabo então chega para ele já sugerindo de cara que se ele realmente é o Filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães. E nós vamos ver aqui, queridos, nesse início do capítulo 4, o diálogo, né, a conversa que Satanás, que o diabo tem com Jesus, numa tentativa realmente de demonstrar. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se engana quem pensa que o nosso inimigo, que o nosso adversário não conhece a palavra, né? Aqui nós temos essa prova viva de que Jesus foi tentado na palavra, queridos. Olha, ele chega citando versículos e trechos, né, da palavra de Deus, inclusive do Salmo 91, quando ele diz para que Jesus se atire, né? Olha, se atira, porque a palavra se atira daqui do alto, né? Porque a palavra diz que ele vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito. Então ele começa a falar um monte de texto fora de contexto, né? Achando, né, queridos, olha, sinceramente eu não sei o que ele pensou, não. Mas eu vou te contar. Se Jesus é o próprio Deus, né, queridos, ele é o próprio Deus encarnado aqui, como assim o diabo tentando passar a perna em Jesus, né, queridos? Então, parafraseando, isso não está na Bíblia, tá bom? Mas enfim, é o que acontece aqui no capítulo 4, tá bom? E aí, resumindo, ele termina fazendo uma proposta do tipo, olha, faz o seguinte, se você se prostrar, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. Ele faz essa proposta para Jesus, né? E aí, queridos, Jesus responde para ele, olha só, saia daqui, Satanás, sabe? Para trás de mim, ele diz. E diz mais, olha, adore somente ao Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele, né? Então ele conclui aqui dizendo isso,
E a palavra diz que logo após isso ele foi embora, o diabo foi embora, e os anjos do Senhor vieram ali para poder servi-lo, né, para poder cuidar de Jesus. E do versículo 12 em diante, queridos, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ver aqui, então, Jesus ouviu dizer que, então, João tinha sido preso, né, ele voltou para Galileia, o que está dizendo aqui. E uma coisa que vai acontecer aqui, uma outra coisa que vai acontecer para você entender, finalizando já o capítulo 4. Aqui, Jesus começa a sua jornada, queridos, convocando, viu? Sabe aquele chamamento santo dos discípulos? Pois é, começa já aqui no capítulo 4. A palavra vai dizer que ele encontrou, inclusive, 2 irmãos. Um se chamava Simão, também atendia por nome de Pedro, e o outro era André, que eles estavam pescando num barco, lembra, com uma rede? E ali, queridos, eles eram pescadores profissionais, e o Senhor diz, olha, larga tudo, Jesus gritou, venham comigo, e eu lhes mostrarei como se tornar agora pescadores de homens. Que coisa linda, né? Pois é, ele fala isso para eles. E queridos, a palavra vai dizer que no mesmo instante eles largaram as redes e começaram a seguir Jesus, a ir com Jesus, né? Um pouco mais adiante, ele viu também na praia mais 2 irmãos chamados Tiago e João, que estavam sentados no barco de Zebedeu, né, o pai deles, consertando as redes. E aí, queridos, a mesma coisa. Jesus faz esse chamamento para eles e os 2 irmãos então deixaram de trabalhar na mesma hora, né? Diz aqui a palavra. E ali, queridos, começaram a seguir Jesus. E aí Jesus seguiu por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dos judeus, é o que diz aqui a palavra, pregando por toda parte. Sabe o que Jesus pregava, queridos? Boas novas. Ele pregava as boas notícias do reino de Deus, né? E sabe o que mais que ele fazia? Curava, queridos, todo tipo de mal e de doença. Por onde Jesus passava, queridos, a notícia era espalhada acerca dos milagres que ele estava fazendo, né? E aí, queridos, é isso. É assim que termina o capítulo 4, contando acerca dessa multidão de pessoas, né? Dessa multidão enorme que seguia Jesus, né? E nós vamos ver aqui, queridos, muita gente, né? E todos eles, muita gente seguindo ele. E a palavra diz, queridos, que ele curava a todos. Amém? O nosso resumão ficou um pouco longo, né? Mas olha só, é muito edificante. Na verdade, dá vontade da gente sair lendo e comentando e falando muito mais, né? Mas olha, pega agora a tua Bíblia, começa a fazer a leitura aí do capítulo 1, 2, 3 e 4. É maravilhosa essa leitura e eu tenho certeza que vai continuar falando ao teu coração, tá bom? Vamos ficando por aqui hoje. Nós daremos continuidade, então, amanhã no nosso próximo vídeo. Nós vamos dar continuidade aí, querido, rumo ao Apocalipse. Então pega junto conosco nessa visão e deixa essa palavra realmente renovar você, renovar o teu entendimento, para que você venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Você precisa renovar a sua mente para poder desfrutar, porque é isso que Deus tem para mim e para sua vida, tá bom? Um grande abraço então e até amanhã. Tchau, tchau.